sua Bíblia. Já estava quase me esquecendo aqui também. Sábado que vem, nós temos também o talk show. Aqui, ó, tá aqui na projeção. O Tô na Rede, hashtag Tô na Rede. É o talk show. Nós estaremos falando de forma especial nesse sábado sobre o relacionamento entre pais e filhos. Olha que tema importante. Só para lembrar você, esse é o terceiro talk show. Nós, no primeiro talk show, falamos sobre namoro, falamos sobre relacionamentos íntimos, a nível emocional. No segundo talk show, nós falamos sobre vida profissional. Nós trouxemos ali irmãos que estiveram nos esclarecendo e nos abençoando nessa questão da vida profissional. E nesse sábado, no Tô na Rede Talk Show, estaremos falando sobre relacionamento entre pais e filhos. Um tema importantíssimo, necessário para os nossos dias. E eu queria fazer um desafio para você. Todas as vezes nós trazemos, além dos irmãos que estão ali nos assessorando, além da parte pastoral, nós trazemos um profissional para poder estar falando, um profissional cristão, para falar sobre esse tema para nós. E seria muito importante que você não somente fosse, mas tenta levar um amigo, um parente, alguém que você julga estar precisando ser abençoado através de uma palavra como essa. Eu tenho certeza, assim como já foram outros momentos como esse, vai ser um tempo de esclarecimento, de oração, um tempo de partilha de um tema tão importante como esse. Então, não deixe de estar participando, traga os seus amigos, pega o pessoal da tua célula, esteja divulgando, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Abra sua Bíblia então em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Eu tenho a sensação de estar esquecendo de alguma coisa importante. Se alguém lembrar depois, me avisa, por favor. Adiou. Êxodo 33, verso 1. Você está comigo aí? Amém? Olha o que a palavra diz. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, e colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e crianças e perguntou: quem são estes? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram, e depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram, e por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. E Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. E disse porém Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus, e além disso, tu me recebeste tão bem. Verso 11, aceita pois o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que eu necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó porém lhe disse: meu senhor,
sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crias, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Eu sei que você já orou algumas vezes, mas eu quero te convidar mais uma vez, curve a sua cabeça e feche os teus olhos para um momento de oração. Pai, nós estamos mais uma vez na tua presença e o nosso maior desejo, Senhor, é satisfazer, Pai, a vontade e o desejo do teu coração. Por isso, nesse momento, eu quero clamar, assim como já estás conosco, já tem ministrado de forma tão extraordinária as nossas vidas. Continua, Senhor, nos abençoando agora através da palavra, para que como teu povo, como tua igreja, nós possamos dar as respostas que o Senhor deseja através das nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Diga comigo assim: uma vida passo a passo. Olha para o irmão que está ao seu lado, para a irmã que está ao seu lado, fala para ele assim: uma vida passo a passo. É assim que eu gostaria de dar início nessa palavra, nesse tempo que passaremos à presença do Senhor. Eu confesso que o que motivou a reflexão dessa palavra, eu não sei se você já ouviu ela alguma vez, foi justamente o tema de hoje. Nós estamos celebrando, esta semana, o Dia das Crianças, e é impossível falar sobre as crianças, ou falar sobre a família sem passar pela vida das nossas crianças. Como você viu nesse altar hoje, uma das coisas que mais alegra a vida da igreja é justamente ter as crianças no altar. Eu já contei um testemunho aqui, vou contar de novo. Eu não me canso de contar ele, porque foi uma experiência muito marcante na minha vida ministerial. Quando fui pastor na cidade de Umuarama, um dos maiores desafios e talvez uma das maiores dificuldades que enfrentei foi o vazio das crianças. Era uma igreja que tinha poucas crianças, pouquíssimas crianças. E para a glória de Deus, o tempo foi passando, e uma das coisas que Deus começou a fazer através da chegada de novas famílias, foi justamente trazer novas crianças. E eu me lembro como se fosse hoje, aquelas crianças começando a fazer parte do culto, mudando totalmente a dinâmica do culto de uma forma que talvez nós não tivéssemos tão acostumados. E, meus irmãos, se tem uma marca que, sem dúvida nenhuma, é marca registrada de todas as crianças, chama-se bagunça. Você conhece uma criança que faz bagunça? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você que é pai e mãe, seu filho faz bagunça? E, meus irmãos, uma das coisas que mais começou a mudar na vida da igreja era exatamente isso. Aquele culto que antes era bem organizadinho, era bem centralizadinho, de repente começou a virar um alvoroço, porque Umuarama é uma cidade muito quente, muito quente. Quem já passou por aqueles lados sabe do que eu estou falando. E criança normalmente já é bagunceira, o que é normal, graças a Deus. Mas no calor as crianças ficam demais, gente, demais. E eu lembro que aquelas crianças começaram então na hora do louvor invadir o altar. Na hora do louvor elas apagavam a luz, elas ligavam o ventilador e começou um alvoroço. E os irmãos começaram a perceber isso. Então um dia, nós tínhamos uma salinha de criança, uma salinha muito pequena, bem pequena, que antes comportava facilmente as crianças da igreja, e de repente essa salinha começou a ficar muito pequena mesmo, porque as crianças eram muitas. E eu me lembro como se fosse hoje, a irmã que era do Ministério Infantil, ela chegou e falou assim: pastor, nós precisamos dar um jeito nessas crianças, porque pastor, estão muito bagunceiro.
E ela começou a falar que as crianças estão bagunceiras, o que as crianças aprontaram e papapá. Nenhuma novidade para qualquer pessoa que lida com criança. E aí eu olhei para aquela irmã e eu falei para ela assim: irmã, você lembra quando nós tínhamos pouquinhas crianças, como era triste? Mesmo que o culto era mais organizado, mesmo que sobrava mais espaço na salinha, mesmo que era mais fácil de organizar as coisas na igreja, mas você lembra a tristeza que era lidar com poucas crianças? E ela falou: é verdade, pastor. Hoje nós temos bagunça, hoje nós temos uma salinha apertada, mas glória a Deus nós temos muitas crianças. E é assim que eu vejo, e é assim que eu creio que eu e você como igreja precisamos enxergar as crianças. Criança dá trabalho mesmo, criança faz bagunça mesmo, mas criança é uma bênção, amém, irmãos? Criança é coisa de Deus, criança é a oportunidade de eu e você percebemos a manifestação de Deus nas nossas vidas, né? Você viu hoje esse altar repleto de crianças. Nesse momento, as nossas crianças estão recebendo uma homenagem especial lá na salinha delas, uma mensagem na linguagem infantil, e com certeza estão se divertindo o máximo. Sabe onde essas crianças podiam estar nesse momento? Às vezes dentro de casa, assistindo um desenho que muitas vezes joga mais maldição para dentro das nossas casas do que qualquer outra coisa. Sabe onde elas podiam estar? Podiam estar na rua também, fazendo qualquer outra coisa, ou muitas vezes sendo influenciadas, sendo aliciadas, ou sei lá eu o que essas crianças poderiam estar fazendo. Mas sabe onde elas estão? Elas estão na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. E eu creio, de todo o meu coração, aquela palavra que eu disse aqui agora há pouco no altar, dirigindo as crianças que estavam aqui: ensina a tua criança no caminho que ela deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Talvez você tenha um filho que você tenha ensinado lá quando criança, e mesmo assim hoje ele esteja aprontando todas, mas eu quero dizer uma coisa para você: a palavra que um dia foi lançada nesse coração, ela não volta vazia, e um dia essa pessoa tem uma experiência com Deus novamente. Por isso traga os seus filhos mesmo. Por isso use esse altar aqui para consagrar, para profetizar, para abençoar os seus pequenos, porque aqui é o lugar deles. E essa é uma das coisas que eu mais admiro na igreja metodista. A igreja metodista é uma das poucas igrejas que inclui a criança nos dois principais sacramentos, que é batismo e santa ceia. O que você viu que nós estávamos fazendo aqui, não são todas as igrejas que fazem. A igreja metodista biblicamente entendeu e defende essa tese em todo o mundo, que as crianças precisam participar da ceia e as crianças precisam participar do batismo como os adultos. Isso é uma forma de abençoá-las. Por isso, traga suas crianças na casa do Senhor, amém? O texto da palavra, ele fala sobre uma vida passo a passo. Aqui você tem a ilustração, você tem a foto de uma criança sendo conduzida pelos seus pais, e é assim que nós acreditamos que deve ser a vida cristã. A vida cristã, ela não é uma vida fast food. A vida cristã, ela não é uma vida acelerada, querendo chegar logo ao seu objetivo. A vida cristã, ela é marcada por uma vida passo a passo. E o texto que nós lemos hoje é um texto muito propício para ilustrar como é uma vida passo a passo. Homens e mulheres que viveram vidas passo a passo até chegar a cumprir a vontade de Deus. E eu vou usar como principal personagem da nossa reflexão nessa noite, Jacó. Exatamente porque Jacó, ele tem muitas referências na sua vida em que são parecidas conosco. Eu e você, em nossa caminhada, invariavelmente nós somos Jacós. Nós fazemos como Jacó, nós reproduzimos como Jacó.
Nós nos assemelhamos como Jacó em muitas das suas mazelas, em muitas das suas quedas. Nós também nos assemelhamos como Jacó, todas as vezes que nos arrependemos, que voltamos para os pés do Senhor, porque Jacó, acima de todas as coisas, é um ser humano. Jacó, antes de ser um dos pais da fé, Jacó, antes de ser aí o filho de Abraão, antes de ser aí o filho de Isaac, Jacó, ele é um ser humano. E um ser humano como eu e como você, que peca, um ser humano como eu e como você, que erra e que muitas vezes precisa voltar atrás e corrigir os erros da nossa vida. E foi assim que começou a história de Jacó. Jacó, ele construiu a vida dele debaixo de um processo de mentiras. Jacó, ele construiu a vida dele dentro de um relacionamento de egoísmo muito grande. Jacó, infelizmente, ele deu um péssimo testemunho da sua vida familiar, da sua vida relacional, mas principalmente a sua vida pessoal foi uma vida marcada pelo mau testemunho. E você conhece a história, Jacó, ele desenvolveu uma vida tão enrolada na base da mentira, que chegou um momento que a situação ficou insustentável. Quantas pessoas vivem vidas assim, na base da enrolação, na base da mentira, na base, muitas vezes, de passar o outro para trás, na lei da vantagem, a vida toda tentando passar por cima do outro, a vida toda sendo marcada por relacionamentos conflituosos. E assim foi a vida de Jacó. E em um dia determinado a situação ficou insustentável. Já não dava mais para se relacionar em família. Jacó então teve que fazer uma das coisas que muita gente faz na vida quando está enganando, quando está mentindo, quando está passando por cima do outro. Ele teve que fugir. E ao fugir ele vai para as terras de seu tio, você conhece a história. Lá ele passa um tempo com Labão. E a Bíblia fala que ele fica trabalhando em 2 vezes de 7 anos, ao todo 14 anos, Jacó fica ali trabalhando para o seu tio Labão, ou seja, é uma vida toda, aonde aquele homem permanece trabalhando. E uma das coisas que aconteceu durante esse tempo de trabalho, uma das coisas que aconteceu com Jacó, durante esse tempo, eu posso até usar a expressão de deserto que ele viveu lá nas terras de Labão, foi que lá naquele lugar Deus falou com ele. Foi lá nas terras de Labão, foi cuidando do gado, foi uma situação exatamente limite na sua vida, onde Deus ministrou o coração daquele homem. Assim também foi com Moisés, você se lembra disso? Moisés, apesar de ter nascido no deserto, apesar de ter vivido lá naquele ambiente de glória, naquele ambiente de reis, de príncipes, Moisés também teve o seu tempo de deserto, quando ele foi para Midian, e foi justamente lá em Midian que Deus tocou o coração dele, que Deus abençoou sua vida e ele se tornou um novo homem. Jacó foi a mesma coisa, quando ele estava nas terras do seu tio Labão, foi lá que Deus falou com ele, e foi lá que ele teve um encontro com Deus. Foi em um lugar chamado Betel, em que Deus se manifestou sobre a vida de Jacó, e ali aconteceu aquilo que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17, era disso que eu estava falando, quando eu falava das crianças invadindo o altar, você viu? Glória a Deus, né? Que o Enzo possa subir nesse altar várias vezes, aqui ele é bem-vindo, amém, igreja? Glória a Deus. Então estou falando para você sobre Jacó, foi lá nas terras de Labão, que Jacó teve aquela experiência que está registrada em 2 Coríntios 5,17, onde a palavra de Deus que fala, eis que se fizeram novas todas as coisas, e as coisas velhas fizeram o quê? Passaram. Aconteceu isso já com você? As coisas velhas passaram,
Sim ou não? Amém. As coisas velhas passaram, e a Bíblia fala: eis que se fizeram novas todas as coisas. E quando se fizeram novas todas as coisas, o primeiro sentimento que aquele homem teve foi exatamente o sentimento de arrependimento. Diga comigo assim: todas as vezes que alguém se encontra com Deus, o primeiro sentimento deve ser arrependimento. Foi o que ele sentiu, um nojo do pecado, um nojo daquela vida que ele vivia, um desejo de viver uma vida nova, um desejo de ser transformado, de ser renovado. E ali Jacó, você conhece a história, se casou, prosperou. A Bíblia fala que ele consegue ter muitos gados, né? A Bíblia fala sobre a conquista que Jacó teve ali nas terras do seu tio Labão. E exatamente depois de casado, exatamente depois de constituído a sua família, depois de cumprido o tempo do seu trabalho, depois de próspero e principalmente depois de convertido, ou seja, ele se arrependeu. Depois de convertido, Jacó então resolve dar o segundo passo de uma vida estabelecida na presença de Deus. Se o primeiro passo chama-se arrependimento, diga comigo assim: quem se encontra com Deus, em algum momento, vai ter que se reconciliar. Então veja bem, primeiro ele se arrepende, primeiro ele se converte, primeiro ele entrega a vida dele em Betel e ele reconhece que Deus é Senhor sobre a sua vida. E a segunda coisa, a Bíblia fala que ele sente um desejo de se reconciliar com o seu irmão. Lembre-se que Jacó tinha enganado Esaú. E exatamente por causa desse engano é que ele ficou fugido durante 14 anos. Você conhece situações parecidas com essa? Irmãos, amigos, que um dia entraram em desavença, um dia brigaram, um dia algo aconteceu na sua família, na sua história, um foi para um lado, um foi para o outro. Conhece alguém assim? O que é pior? Você conhece alguém que, brigado, permaneceu na mesma presença? Às vezes cruzando o corredor, às vezes tendo que jantar, comer na mesma mesa, mas sem olhar no olho um do outro, sem perceber a presença um do outro. Isso é uma das coisas mais horríveis que acontecem com o homem, fruto do pecado, fruto da ganância, fruto do egoísmo e fruto de tantas coisas que só nos afastam da presença de Deus. Por isso, depois de convertido, por isso, depois da experiência em Betel, o que aquele homem sente no seu coração é um desejo imenso de se reconciliar. E ele vai se reconciliar com o seu irmão Esaú. E é ali que Deus se manifesta. É naquele ambiente de reconciliação, é naquele ambiente de perdão, é naquele ambiente de entrega, é naquele ambiente onde o pecado já não mais reina sobre a vida de Jacó, que Deus vai operar coisas tão grandiosas. E eu gostaria de, nessa noite, dizer para você que Jacó, ele deu 3 passos para frente, depois que ele se converteu e entregou a sua vida ao Senhor. E o primeiro passo foi justamente esse passo de transformação. Jacó agora é um homem transformado. Eu gostaria de mostrar um versículo que eu destaquei para você. Olha só, esse texto da palavra de Deus. A Bíblia diz que então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? E Jacó respondeu: são filhos
que Deus concedeu ao teu servo. Essa foi a primeira experiência de Jacó. Ele foi transformado pelo Senhor. O que aconteceria com Jacó em uma experiência antes dessa? Provavelmente ele entraria em demanda com o seu irmão, provavelmente julgando as suas conquistas através da sua carne, através da sua autossuficiência. Ele diria: olha o que eu conquistei, olha tudo que eu tenho na minha vida, olha as coisas que eu consegui com a força do meu braço, com o meu trabalho. Mas essa é a primeira evidência de que Jacó estava realmente convertido. Ele não transfere a glória para ele. Ele não fala das bênçãos como sendo fruto apenas do seu trabalho, do seu braço, da sua autossuficiência. Mas ele glorifica a Deus dizendo: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. E aqui está a grande evidência de transformação. Um transformado, uma transformada, sempre dirige glórias a Deus, sempre reconhece o que ele tem, o que ele conquistou, seja a família, seja os bens materiais, seja os dons espirituais, seja o ministério, seja lá o que for, ele sempre aponta para o Senhor e ele consegue reconhecer: foi Deus que me deu. Você é um transformado? Você é uma transformada? Qual é a evidência? Você glorifica ao Senhor pelas coisas que você tem. Em uma outra vida, você diria: não, isso é fruto do meu trabalho, é o meu suor, é toda a minha caminhada. E verdadeiramente é. E é. Só que até mesmo para que você suasse, até mesmo para que você desenvolvesse o teu trabalho, foi Deus quem te abençoou. Foi Deus quem te deu o fôlego, foi Deus quem te deu a vida, foi Deus quem te deu os dons. Você concorda com isso? Amém? Glória a Deus, queridos. Então uma vida transformada sempre rende louvores ao Senhor. A experiência que Jacó teve foi que ele andou mancando a partir dali. Você sabe disso. E aí a Bíblia fala que lá em Betel, quando ele teve aquela experiência com o Senhor, lá em Peniel, a Bíblia fala que o anjo, ele tocou na articulação da coxa de Jacó, e a partir daquele toque, daquela experiência, a Bíblia fala que ele nunca mais andou igual. Antes, a bengala da vida dele eram as suas próprias pernas, mas agora, através daquela experiência, todo mundo olhava para ele e sabia que ele dependia do Senhor. A Bíblia inclusive costuma usar a expressão dizendo assim: até hoje os judeus não comem o nervo lá na articulação da coxa, porque a experiência de Jacó ficou perpetuada pela história. A experiência dele não foi uma experiência fogo de palha, a experiência dele não foi um final de semana, não foi um encontro, não foi um momento emocional, não. Foi uma experiência para toda a vida, aonde o seu físico declarava: eu sou dependente do Senhor, e eu não vivo mais sem Deus, eu preciso da presença do Senhor. A partir disso a Bíblia fala que o seu nome foi mudado, de Jacó, que era enganador, usurpador, ele passa a se chamar Israel, um príncipe do Senhor. Deus muda o seu nome, Deus muda o seu jeito de viver, Deus muda a sua história, e tudo que ele estava vivendo exatamente apontava para uma coisa só: gratidão. Ele sabia de onde vinha as suas bênçãos, ele sabia de onde vinha a direção que ele estava recebendo para aquele novo momento na sua história. Então a transformação, meus irmãos, ela vem todas as vezes que eu e você reconhecemos que a nossa experiência com o Senhor, ela nos faz sermos mais gratos, ela nos faz reconhecermos que nós somos não apenas filhos, mas dependentes dEle
todos os dias. Amém? O segundo passo que Jacó dá nessa história é aquele que eu já toquei no assunto aqui da reconciliação. Jacó, ele amadurece muito no seu caráter. E uma das coisas que eu gostaria de dizer para você é que na vida cristã, o segundo passo à frente, logo atrás, como já disse para você, da transformação, da conversão, é a nossa reconciliação, é a nossa união em amor. O amor de fato, ele vai se tornar uma marca na vida do crente. E aqui está talvez uma das mais importantes mudanças que eu e você sofremos na presença de Deus, que é a mudança de caráter. Nesse caso, a Bíblia fala que Jacó, ele começou a ter coragem. Essa coragem, sem dúvida nenhuma, era fruto da sua conversão, porque antes ele era um homem que gostava de fugir, ele aprontava todas e na hora da responsabilidade saía correndo. Mas a Bíblia fala também que uma das marcas dessa transformação e de forma especial dessa reconciliação, lá no verso 3 a Bíblia fala que ele mesmo passou à frente, ou seja, a humildade de servir. Olha esse texto, eu deixei aqui para você. A Bíblia fala, ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, olha a atitude de Jacó, curvou-se até o chão, a Bíblia fala por 7 vezes. E essa é justamente a disposição de servir. Jacó, na sua antiga natureza, jamais faria isso. Jacó, enquanto apenas filho de Isaac, jamais teria essa postura de humildade, essa postura de serventia. É fruto de um caráter tratado, é fruto de uma pessoa que passou por um encontro verdadeiro com Deus. Uma das coisas que eu gosto sempre de pensar quando chegamos, por exemplo, do encontro com Deus, que é sempre aquela festa, aquele momento gostoso. Na hora nós não avaliamos muito, porque é um momento emocional gostoso, mas uma das coisas que eu gosto de dizer, até na escola dominical, é que encontro com Deus pressupõe transformação. É impossível uma pessoa que se encontrou com Deus de verdade e continua andando igual, e continua fazendo as mesmas coisas. Encontro com Deus sempre gera na sua vida um desejo de ser diferente, mesmo que para ser diferente eu tenha que muitas vezes fazer uso de algumas características do novo ser, que nesse caso é a capacidade de se humilhar, é a capacidade de servir ao outro. Jacó fez exatamente isso. Quando ele enxerga o seu irmão, ao invés de ir lá e falar assim, olha, eu fiz aquilo por causa disso, ao invés de ficar lá se justificando, ao invés de passar um tempo ali argumentando o motivo que o levou a fugir, que o levou a enganá-lo, enfim, ele simplesmente toma a atitude de se curvar e reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, reconhecer que ele precisava do perdão, da reconciliação daquele irmão. Queridos, a Bíblia, ela leva muito a sério essa questão da reconciliação. Há um texto lá no livro de Mateus, que fala assim, olha, se quando você for levar a oferta no altar, e de repente você lembrar que existe uma situação de ofensa entre você e o seu irmão, a Bíblia fala, volta, se reconcilia com ele, e depois traz a oferta no altar. Lembra desse texto? A palavra de Deus fala sobre isso. Não só ali, mas em tantos outros lugares. Reconciliação, sem dúvida nenhuma, é uma marca de novo nascimento. Por isso, nascer de novo,
usar o termo sou convertido, mas nunca se dispor a se reconciliar com o seu irmão, é engano. A leitura da palavra, o meu tempo de oração, o culto, a adoração, a comunhão, tudo precisa me levar a uma coisa só: reconciliação. Quando o meu coração não consegue perdoar, quando o meu coração não consegue liberar perdão, quando o meu coração está amarrado a uma pessoa, e assim como o livro de Mateus diz, os verdugos ficam lá castigando aquela pessoa, meu irmão, a minha vida não prospera, as minhas relações não vão para frente, e a minha vida com Deus nunca é abençoada. Por isso, esse sinal chamado reconciliação, essa evidência, precisa ocupar um espaço importante dentro das nossas vidas. Você não pode continuar uma vida com Deus sem permitir que a reconciliação faça parte da tua história. Uma outra coisa que Jacó viveu ainda dentro dessa experiência de reconciliação, foi que ele entendeu o desejo de restituir. Quando ele olha o seu irmão, ele logo fala: olha, eu ofendi você, eu fiz mal para você, e pior do que tudo isso, eu comi aquilo que era um direito seu, eu usufruí daquilo que era um direito seu. Então, o papel de Jacó naquele momento era restituir, e ele tenta ali exatamente convencer o seu irmão, para que ele recebesse alguns gados, para que ele recebesse algumas das suas crias, exatamente como forma de restituição, como quem diz: olha, eu estou arrependido do que eu fiz, olha, eu repensei sobre aquilo que eu fiz, então está aqui, isso aqui é um presente para você. A Bíblia fala que Esaú não quis aceitar, mas Jacó insistiu tanto que ele acabou aceitando aquele presente, que era uma parte da sua própria reconciliação. E você sabe que tem uma história muito parecida na Bíblia, que nos mostra exatamente um processo como esse. Foi quando Zaqueu se encontrou com Jesus. Você lembra da história? Zaqueu sobe naquela árvore, ele fica ali tentando chamar a atenção do Senhor, até que ele consegue a atenção do Senhor. Ele leva Jesus para dentro de sua própria casa, e exatamente em um texto da palavra, a Bíblia fala, lá em Lucas 19, esse texto não está aqui na projeção, mas a Bíblia fala que Zaqueu, ele se levantou e disse: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma coisa eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele havia extorquido, mentido, roubado, ele havia errado de muitas formas. Sabe qual foi a proposta para poder se ver livre de tudo aquilo? Senhor, eu devolvo 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Irmãos, para mim esse é um dos maiores sinais de conversão. Porque uma coisa é o camarada se converter e falar: não, daqui para frente é tudo novo. E outra coisa é ele conseguir olhar para o passado e falar: olha, assim, mesmo que Deus me perdoou, mesmo que a minha história começa nova daqui para frente, eu sei que eu ofendi, eu sei que eu extorqui, eu sei que eu roubei, eu sei que eu maltratei, eu sei que eu fiz pessoas chorar, eu sei que eu fiz pessoas sofrer. Então eu vou um por um, eu vou restituir, eu vou conversar, eu vou pedir perdão, e eu vou restituir todos aqueles que eu maltratei. Foi assim que foi a experiência de Zaqueu, foi assim a experiência de Jacó. Porque a transformação interior, ela nos faz diminuir as coisas exteriores. O pecado nos faz dar um valor imenso às coisas que estão do lado de fora. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a gente começa a perceber o valor de uma vida emocional sarada,
o valor que tem no perdão, o valor que tem na reconciliação, e as coisas, os bens, as conquistas, tudo isso é secundário, porque o coração do crente sempre busca agradar a um só, que é o Senhor. E essa é a experiência que Jacó teve, ao viver primeiro conversão, e depois uma linda reconciliação. Por fim, e eu vou terminar aqui, ele dá um terceiro passo para frente, nesse processo de conversão, nesse processo de reconciliação. Jacó, ele dá um terceiro e último passo, na minha visão, selando, marcando definitivamente a sua história, como uma nova história. A Bíblia fala que então, houve um processo de separação, a separação, ou seja, Jacó, ele segue a partir daquele momento com a sua família. Como se deu esse momento? A Bíblia fala que Esaú, depois de beijar, a Bíblia usa exatamente essa expressão, depois de beijar, depois de abraçar o seu irmão Jacó, como sinal de perdão, veja bem, depois de fazer isso, a Bíblia fala que Esaú pede para que Jacó possa acompanhá-lo. E ele fala exatamente assim: Jacó, olha, que bom que nós nos reconciliamos, que isso aconteceu, venha comigo, vamos juntos. E naquele momento, meus irmãos, Jacó, sentindo toda a gratidão do perdão daquele irmão, sentindo-se obviamente muito feliz por saber que aquele relacionamento não acabou em morte, não acabou em briga, provavelmente com uma gratidão imensa por aquilo que o seu irmão fez. Eu penso que ele se sentiu muito tentado a fazer ou a cumprir a vontade do seu irmão. Seria natural, seria talvez parte do processo. Ele me abençoou, eu abençoo ele. Ele me ajudou, eu ajudo ele. Ele fez algo por mim, agora eu faço algo por ele. Mas naquele momento Jacó, com muita seriedade, ele disse não para o seu irmão. E ele falou: eu não vou poder ir atrás de você, eu não vou poder ir junto com você. E ele escolheu, penso eu, olhando para o texto, observando alguns versículos que se seguem através da leitura, que ele fez uma escolha nítida pela família, pelos filhos, pelo rebanho, por aqueles que estavam ao seu redor. Esse texto que eu marquei aqui para você é o verso 13, e aqui no verso 13, nós percebemos algumas características que fez de Jacó exatamente esse homem transformado que optou pela sua família. A Bíblia fala: Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis. Uma outra versão, que eu até gosto mais, diz assim: estes meninos são tenros. Veja isso, veja que declaração interessante. Me parece que esses quase 20 anos de deserto ou de casa de Labão fizeram com que Jacó amadurecesse um pouquinho. De repente ele começa a perceber que as crianças são frágeis. De repente ele começa a perceber que é importante esperar as crianças e não deixá-las sozinhas. Na continuidade do texto, a Bíblia fala assim, pode voltar lá para mim, no mesmo versículo que estava: as crianças são frágeis e elas estão sobre os meus, o que está escrito ali? Os meus cuidados. Irmãos, lembre-se de Jacó, enganador, usurpador. Lembre-se de Jacó,
que destruiu o contexto familiar por causa da arrogância, por causa do egoísmo e por causa de tantos sentimentos pecaminosos. De repente, esse mesmo Jacó aparece com um olhar de cuidado sobre os filhos. O nome disso? Conversão, que passou pela reconciliação, faz com que você valorize a sua família, faz com que você valorize os seus filhos. Jacó começou a perceber que era uma boa oportunidade de seguir o irmão. Era um momento interessante, talvez até da sua vida reconciliada. Quem sabe agora eu consigo estabelecer novas relações. O meu irmão é rico, o meu irmão tem posses, então eu posso aqui encostar nele. Não fez nada disso. Jacó falou: eu prefiro esperar as minhas crianças. Esse mesmo texto, ele continua dizendo: essas crianças estão sob os meus cuidados. Aliás, os meninos estão sob meus cuidados, estão também as ovelhas e as vacas que amamentam as suas crias. A Bíblia fala que o homem é o provedor do lar. E aqui estava Jacó exatamente dando fortes indicativos de que ele estava assumindo a responsabilidade financeira da casa. Jacó tinha mais de uma mulher. Ele bem podia dizer para elas e falar assim: olha, vocês fiquem aí cuidando das vacas, ficam aí cuidando dos bois, vão alimentando as nossas crias, que eu vou junto com meu irmão. Eu sou guerreiro, eu sou soldado, eu vou batalhar junto com ele. Na verdade, ele percebeu que ser guerreiro, ser soldado, é aprender a cuidar bem da própria casa. E ali ele começa a estabelecer um vínculo de provisão para com a sua família. Olha, ele tinha que cuidar das ovelhas, ele tinha que cuidar das vacas que amamentavam as suas crias. E essa talvez seja uma das dificuldades que acabamos por não entender no processo até mesmo de conversão e mudança. Quando Deus transforma as nossas vidas interiormente, também há uma necessidade de que nós transformemos a nossa realidade exterior. E as finanças é uma forma de você, através das finanças, é uma forma de eu e você testemunharmos para a sociedade que nós caminhamos com Jesus. Me parece um pouco estranho uma pessoa que glorifica a Deus, uma pessoa que exalta o Senhor, uma pessoa que busca a Deus intensamente, mas não tem nenhum tipo de cuidado com a provisão do seu lar. Não tem nenhum tipo de cuidado com a sua vida financeira. Faz da vida financeira às vezes uma lambança. E muitas vezes ao longo da sua história vai colhendo tristezas, decepções, amarguras, porque nunca sentou para pensar que uma vida transformada interiormente me leva também a transformar o meu exterior. Tão importante como a minha adoração, tão importante como a minha comunhão com a igreja, é o meu testemunho para com os de fora. E o meu testemunho começa a partir de ações como essa, entendendo que o nosso Deus é Deus provedor, mas de forma especial, Ele abençoa aqueles que estão querendo fazer a sua vontade. Jacó entendeu isso, e ele falou: olha, é uma grande oportunidade atrás de você, Esaú, mas eu tenho que cuidar das minhas crias, eu tenho que cuidar das minhas vacas, eu tenho que dar comida para minha família. Ou seja, ele priorizou o seu lar, e isso é muito bonito. Isso demonstra que Jacó estava realmente vivendo uma linda conversão. Ele continua nesse mesmo texto dizendo: olha, se eu forçar quem? O gado, forçar as crianças, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Ele estava prezando pelos cuidados para com aquele rebanho. E eu termino olhando aqui o último versículo. Já vou pedir para o louvor subir aqui no altar. Esse é o último verso, que está exatamente na sequência, onde a palavra de Deus diz assim, declaração aqui do Jacó: por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar,
no pasto dos rebanhos. Eu gosto de uma tradução que fala no pasto do gado e no pasto das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Foi assim que Jacó dispensou Esaú. Ele falou assim: pode ir, vai na frente. É uma grande oportunidade de te seguir. É uma grande oportunidade de estar perto de você. Mas pode ir na frente. E aí ele fala: eu sigo atrás, devagar, no pasto do gado e no pasto das crianças. Queridos, aqui tem uma informação muito importante. Eu quero exatamente concluir essa palavra falando sobre essa declaração. Mais importante do que você correr e muitas vezes chegar lá, é você continuar. Às vezes nós temos exatamente essa impressão: não, agora eu me converti, agora eu estou vivendo a vida com Deus. Então aí você quer correr, resolver tudo em uma semana que você não resolveu em 20 anos. Quero dizer para você: vá devagar e vá no pasto do gado junto com as crianças. Porque se você fizer isso, a Bíblia fala que ele tinha um destino: é chegar com o meu Senhor em Seir. Jacó não estava indo para nenhum lugar. Jacó não tinha qualquer destino na sua mente: aonde eu for, tá jóia. Não. Jacó sabia exatamente onde ele gostaria de ir, mas ele precisava ir no pasto do gado, ele precisava ir devagar, ele precisava administrar aquela situação. Nós vivemos numa sociedade fast food. Nós estamos acostumados assim, de repente você viu lá, puxa, é quase meio-dia, não tem comida, rapidinho você vai ali num restaurante, não sei se aqui, rapidinho você vai num restaurante, um fast food, você faz o teu prato e come. As coisas com Deus não são assim. Eu não resolvo em 20 minutos o que eu não resolvi em 20 anos. Essa talvez é uma das impressões estranhas de pessoas que vêm, começam a frequentar a igreja, de repente começam a dizimar, fala: pastor, mas por que eu não estou prosperando? Eu estou dizimando. Ou: pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu estou indo em todos os cultos. Olha, eu não saio da célula, eu estou participando de todos os trabalhos da igreja. Sabe por quê? Porque nós queremos receber em uma semana aquilo que nós não buscamos durante a vida toda. A vida é uma eterna semeadura e colheita. Você vai sempre colher aquilo que você está plantando hoje. Não tem como você plantar algo que você não gostaria de colher, mas depois querer colher aquilo que está dentro do seu coração. Não. A vida com Deus é uma eterna semeadura e colheita. Você colhe amanhã aquilo que você está semeando hoje. E se você semear da forma mais tranquila, no pasto do gado, junto com a sua família, junto com os seus filhos, declarando temor ao Senhor em todo momento da tua história, eu não tenho dúvida de uma coisa: a tua hora vai chegar, e você vai chegar em Seir, e você vai chegar no teu destino, no teu objetivo final, e você vai poder glorificar a Deus, e vai poder dizer assim: valeu a pena toda a fidelidade, valeu a pena não ter passado na frente, valeu a pena não ter corrido do meu jeito, valeu a pena ter esperado os meus filhos, valeu a pena ter administrado bem a minha casa, valeu a pena ter conservado um bom testemunho, porque uma hora Deus honra aqueles que são fiéis. E eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã: tua vida está uma correria, você tem objetivos para alcançar, talvez você esteja aí se atropelando e pensando: mas o ano está quase acabando, eu não consegui alcançar a minha meta, eu não consegui realizar os meus sonhos, eu não consegui os meus objetivos. Deixa eu perguntar uma coisa para você: pelo menos os teus filhos estão perto de você, o seu marido, a sua esposa está perto de você, a sua família está perto de você, você tem um trabalho, que naquela época era o gado, você tem algo que você possa se alegrar. Então parabéns,
Continue fazendo assim. Na hora certa, no tempo de Deus, você vai colher cada uma das promessas. Mas nunca pare de semear. Nunca pare pelo meio do caminho, mesmo que seja devagar. Deus não tem problema com pessoas que caminham devagar. Deus tem problema com pessoas que param. Então, se você não parar, meu irmão, tá tudo bem. Não tem problema, pastor, mas eu estou andando passo a passo. É assim mesmo, a vida é construída passo a passo. Só não pare, porque se você parar, aí sim, você tem motivos para chorar, para se arrepender, porque a gente só se arrepende daquilo que a gente não fez. Então continue fazendo, continue lutando, continue trabalhando, e Deus honra esses perseverantes, como é você, como sou eu, amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar encerrando esse momento. Eu sei que hoje nós tivemos apresentação, hoje nós tivemos um louvor especial, hoje nós tivemos nesse altar casamento, hoje nós tivemos nesse altar batismo. Poderia até dizer que hoje nós tivemos assim um tempo bem limitado para poder administrar todos os momentos desse culto, mas eu queria pedir a tua paciência para esse momento final. Eu confesso que quando eu estava lendo essa palavra, Deus colocou muito forte no meu coração esse momento do altar, como sendo um momento de capacitação para minha e para a sua vida, para aqueles que estão muitas vezes pensando em desistir, em desanimar, para que esse altar nessa noite possa ser um fôlego para mim e para a sua vida espiritual, para que nós não paremos, mas que nós avancemos, mesmo que seja no passo do boi, mesmo que seja no passo das crianças. E eu gostaria de pedir, nós estamos, agora é 8 horas, geralmente nós encerramos 8 horas, eu quero pedir para você 5, 10 minutinhos, e eu quero abençoar a tua vida nesse altar, pode ser? Se você tiver disposição, vem para cá, nós vamos orar, e eu quero profetizar que esse altar vai ser hoje instrumento de Deus, para que você não desista, para que você avance, para que você continue, e para que Deus ministre de forma sobrenatural a tua história. Faça isso nesse momento. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Cheguei até aqui e não vou desistir.
desistir. Não vou jamais. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Coloque a sua mão sobre o seu coração e vamos declarar novamente essa letra. Eu vou prosseguir. Oh Deus, Cheguei até Declare aqui isso. e não vou desistir. eu profetizo, você não vai desistir. A caminhada é santa, há propósitos a serem alcançados. E Oh Deus, os nós propósitos queremos seguir, de Senhor, Deus pra seguir mim. em propósito reto ao Senhor, ó Deus. Eu viverei Oh Espírito e Santo, cumprirei tira de sobre os nós, propósitos tira todo de Deus desânimo, pra mim. Senhor. Nós queremos continuar, nós queremos avançar, ó Pai. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua vida emocional, profetize sobre as suas finanças, profetize sobre a sua vida espiritual. Não desista, não desanime, não entregue os pontos. Vem Espírito Santo ministrar o coração do teu povo. Vem tocar, Senhor, aquele que está aflito. Vem tocar aquele que está desanimado, Senhor. Vem nessa noite restaurar, reavivar, Senhor, o coração daquele que, ó Pai, perdeu o motivo da caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que milagres aconteçam nessa noite. Que vidas sejam completamente restauradas nos seus propósitos. Que vidas sejam restauradas nos seus objetivos. Que sonhos, Senhor, sonhos que outras vezes foram, ó Pai, desistidos. Que nessa noite haja ressurreição de sonhos, ó Pai. Que haja nessa noite, Pai, um desejo imenso das nossas vidas, Senhor, em cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. Pai, mesmo que seja no passo do gado, mesmo que seja no passo das crianças, Senhor, não tira de sobre nós o desejo de continuar, de avançar e de chegar no lugar onde o Senhor reservou para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, viver uma vida de continuidade. Nós queremos viver uma vida de glória em glória, Senhor. Nós queremos viver uma vida de perseverança em perseverança. Mesmo que seja em meio a tribulações, mesmo que seja em meio a adversidade, Senhor, nos ensina a continuar no passo do boi, nos ensina a continuar no passo das crianças, nos ensina a valorizar o nosso trabalho, a valorizar o nosso matrimônio, a valorizar os nossos filhos, a valorizar a nossa igreja, a valorizar os nossos amigos e a tantas coisas maravilhosas que Deus nos deu. Mesmo que os nossos maiores sonhos, mesmo que os nossos maiores objetivos ainda não foram alcançados,
nós estamos aqui para dizer, Senhor, que é de semeadura em semeadura que nós vamos continuar, que é de propósito firme em propósito firme que nós queremos estabelecer a nossa relação com o Senhor. E eu profetizo nessa noite que o desanimado, que o aflito, que o cansado vai encontrar respostas para sua alma, Pai, que aquele que outrora até mesmo estava morto, Senhor, agora ressuscitará, Pai, e voltará a sonhar os sonhos do Senhor para a sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa noite, e o nosso coração e a nossa alma, Pai, está imensamente grata ao Senhor pelas grandiosas coisas com que tem nos agraciado. Obrigado verdadeiramente, Pai, por tudo aquilo que nos cerca, pela bênção da família, pela bênção das crianças, pela bênção que é estar em comunhão com a Tua igreja. E Pai, que sobre nós repouse nessa noite um desejo, Senhor, de continuar, de avançar, porque o importante daquilo que vamos fazer, Senhor, não é a velocidade da partida, mas sim chegar, ó Pai, na linha de chegada. Sim, ó Deus, atravessar os objetivos do Senhor e cumprir as Tuas promessas e cumprir a Tua vontade. Agora de forma especial, Pai, nesse momento que já estamos encerrando essa reunião, quero pedir ao Teu Espírito Santo que fortaleça, que enche o coração dos meus irmãos do vigor da Tua palavra, que sobre nós essa noite repouse, Pai, uma alegria do céu, Senhor, repouse uma perseverança celestial, Senhor, para que até mesmo aqueles mais difíceis problemas possam ser enfrentados, ó Pai, com graça diante do Senhor. E assim como a Tua palavra diz lá em Isaías 40, que nós possamos subir com asas como de águias, Pai, e nós possamos enxergar os objetivos do Senhor na nossa história, e que nós possamos, Senhor Deus, prosseguir e declarar, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, e você que está aqui no altar, levante a tua voz em adoração e declare: eu seguirei, eu vou perseverar nos caminhos do Senhor, para a tua honra, Senhor, para a Tua glória. Levante a sua voz, cante conosco, declare isso, declare que você vai continuar, declare que você vai seguir. Aleluia, Senhor, você já chegou até aqui. Não desista, não desista, não desista das promessas dele. Deus tem propósito. Eu viverei e cumprirei o propósito de Deus. Levante a sua voz e declare: eu seguirei, eu viverei E cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Cheguei até aqui e não vou desistir. Não desista. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos cumprir cada um desses propósitos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, a prosseguir, Senhor, sempre cumprindo os Teus propósitos em nossas vidas e na vida das nossas famílias, para a Tua honra, Senhor,
e para a tua glória, ó Pai. Pai, agora nós dispensamos o teu povo para mais uma semana, Senhor, mesmo sabendo que nós temos esses feriados pela frente. Eu quero profetizar que a presença, a graça manifesta do Senhor esteja com o teu povo, onde eles estiverem, se estiverem descansando ou se estiverem trabalhando. Pai, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor dê o sustento. De forma especial eu quero abençoar as nossas crianças e clamar ao Senhor: guarda, Senhor, protege, Pai, que as nossas crianças possam refletir o amor e a graça de Deus durante essa semana sobre as suas famílias. De forma especial também pedimos para que o Senhor esteja abençoando a viagem do pastor Éder, Pai, abençoando, Pai, esse momento de recuperação da Dinair, Senhor Deus, que essa família, Pai, o Saulo, a Daiane, estejam ali guardados diante da tua presença. Clamamos para que os anjos estejam, ó Pai, realmente direcionando a vida desses nossos irmãos, dessa família pastoral. Abençoamos também os nossos seminaristas, Pai, que durante esses dias estão por aqui. Deus, que o Senhor, Pai, realmente esteja com eles, Pai, que durante esse tempo de descanso eles possam desfrutar de um convívio gostoso com as suas famílias, Pai. Nós oramos clamando ao Senhor para que possa nos acompanhar em cada ato das nossas vidas, para a tua honra e glória, e que o amor do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e que a graça do Deus Filho Jesus Cristo, a companhia, presença e consolo do Espírito Santo seja com o teu povo hoje e todos os dias. Amém. Dá um abraço no teu irmão, deseja a paz do Senhor e boa semana em nome de Jesus.